Bom, começando a aula de hoje, faz tempo que a gente não se encontra, né? As últimas duas aulas foram assíncronas. Se vocês tiverem alguma dúvida, inclusive, para tirar sobre as duas últimas aulas assíncronas, vocês aproveitem agora, né? Lembrando que uma foi um vídeo meu para finalizar aquela revisão do Brasil Império, né? E outro foi alguns materiais que eu coloquei sobre a guerra contra o Paraguai. Né? Eu gosto muito de chamar de guerra contra o Paraguai, não guerra do Paraguai, para dar bem a real dimensão do que foi aquele conflito. Né? Que o Paraguai que se lascou todinho em relação ao resto dos envolvidos. Mas, enfim, eu vou falar isso já já. Eu vou chegar nesse ponto, José. Bom, a aula de hoje é para a gente começar a pensar, a estudar o Brasil republicano, né? No finzinho daquele vídeo sobre o Brasil Império, né, eu menciono que o Império, a monarquia brasileira vai perdendo suas bases de apoio, né? A igreja, o exército e principalmente os grandes proprietários de escravos, né, por conta da Lei Áurea, né, em maio de 1888. Então, um ano depois, a monarquia cai, né? E cai com um golpe de Estado. A gente tem que entender que a proclamação da República não foi um ato heróico, né? Não foi, nem tampouco foi uma luta popular, como foi em outros países da América do Sul. Né? A República Brasileira surge a partir de um golpe de Estado. Né? O Brasil ele tem uma tradição interessante, digamos assim, né? Que às vezes alguns eventos são lançados à história com o nome de revolução ou com um nome bem bonito, né? Mas na verdade foi um golpe de Estado, né? Para não mudar certas estruturas, porque a proclamação da República, do jeito que foi, do jeito que aconteceu, o golpe de Estado que derrubou a monarquia, né? Tinha um grande medo, né? O medo da participação política dos escravos e ex-escravos, né? E o medo de alas republicanas mais radicais. Então, resolveu-se dar um golpe de Estado, né? com um verniz muito moderno, por conta do discurso republicano, né? Mas para manter os mesmos grupos políticos no poder. Sai a monarquia hereditária, entra uma república presidencialista elegível, né? Mas os mandantes do país seriam os mesmos, né? As oligarquias do eixo sul-sudeste, principalmente o eixo sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. A gente tem outros momentos na história de que isso aconteceu, né? Da Revolução de 30. A Revolução de 30 também foi um golpe, né? Foi um golpe a partir de uma eleição que não foi obedecida, né? Então, tira-se uma oligarquia do poder, que é a oligarquia de São Paulo, Minas Gerais, e coloca-se outra oligarquia no poder, né? Uma oligarquia dessa vez chefiada por um gaúcho, que era Getúlio Vargas, mas também para manter as estruturas de poder intactas, né? Com medo que houvesse uma radicalização de determinados movimentos. A mesma coisa aconteceu com o golpe militar de 1964, a mesma coisa aconteceu com o golpe de 2016, quando o Dilma foi deposta. É sempre um acordo, né, antipovo, antipopular, com um receio de que forças populares ou forças mais radicais, ou forças mais à esquerda, enfim, como vocês preferirem chamar, assumam as rédeas, né? Então, por isso que veio a República do jeito que aconteceu, né? A Revolução de 30 do jeito que aconteceu, enfim. Então, né, esses grandes golpes de Estado que o Brasil passou não foi nada mais nada menos do que um rearranjo de poder entre as elites políticas e econômicas. Né? Vocês podem ver que em nenhum momento desses, né, de suposta ruptura, né, houve transformações significativas na sociedade brasileira. Né? Não houve ruptura da estrutura social, tampouco da estrutura econômica. Então, a República Brasileira ela surge assim. Ela surge com um golpe de Estado, né, alinhavado por parte das elites civis e militares, né, aquele eixo lá, Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, né, para tirar o monarca de cena, tirar o Dom Pedro II, sua filha de cena, que já estava completamente enfraquecido, mas não permitir a acessão de movimentos políticos mais radicais, mais populares, ou mais, enfim.
menos conservadores, certo? No fundo, é isso que esse texto de José Murilo de Carvalho é outro, José Murilo de Carvalho fala, né? Como a República do Brasil, ela já começa errada, né? Então, deixa eu apresentar aqui minha tela. Eu fiz uns slides para a gente discutir algumas coisas. Assim, eu não vou ver mais vocês, mas qualquer coisa manifestem-se no microfone, tá? Bom, então, o nome do texto, né, o pecado original da República. Daqui a pouco a gente chega lá, qual é esse pecado original. Só por curiosidade, essa bandeira que vocês estão vendo aí ao fundo é a primeira bandeira republicana brasileira, uma bandeira de inspiração na bandeira dos Estados Unidos, né? O primeiro nome republicano do Brasil foi justamente Estados Unidos do Brasil, né? E a bandeira se inspira naquele país, né? Mas mantendo as cores da nossa primeira bandeira, que foi a bandeira da monarquia, verde, amarelo, o azul e o branco. Bom, então, a partir da segunda metade do século XIX no Brasil, né, vai se intensificar muito a discussão sobre a possibilidade de virarmos uma república, né? Agora sim, essa discussão de república no Brasil não é nova. Desde o século XVIII, né, com a Inconfidência Mineira, com a Conjuração Baiana, né, influenciado por movimentos internacionais como a Revolução Francesa e a Independência Americana, né, se o ideal republicano começa a penetrar no Brasil, as pessoas, os intelectuais, principalmente, começam a discutir o que é república, né, como se instalar a república no Brasil, quais são os benefícios de um governo republicano, né? Bom, a república surge em Roma, né? República vem da palavra res publica, que significa coisa pública, né? É uma forma de organização do Estado, ou seja, não só de governo, mas do Estado, né, em que o representante máximo ele é eleito, né, e ele é representativo da população. A República em Roma ela surge num contexto em que Roma era uma monarquia, né, os monarcas romanos concentravam muitos poderes consigo. E a República Romana, ela surge no sentido de pulverizar esse poder do monarca, né, para não concentrar poder na mão de uma só pessoa, de um grupo de pessoas. Então, a República Romana, né, ela tinha como autoridade máxima o Senado, você deve lembrar disso, de história antiga, e as funções mais cotidianas eram distribuídas por aquelas magistraturas, né, os questores, os edis, enfim. Então, tudo isso era para evitar a concentração de poder. Então, a República é um regime, uma organização de Estado em que o poder ele é mais diluído, né? E os representantes desse poder eles são eleitos por tempo limitado, né? Isso, pelo menos, do ponto de vista da teoria política. Segundo Cícero, né, um filósofo romano que viveu a época da filósofo e jurista que viveu na época da República Romana, né, são necessárias três coisas para se caracterizar uma república. Primeiro, uma população relativamente grande, né, o que chama multitude. Deixa eu... Espera que alguém entrou aqui. Bom, voltando. Então, para uma república se instalar, é preciso uma população relativamente grande, uma comunidade de interesses e finalidades, né, interesses coletivos, interesses, além disso, e uma identidade coletiva, né, mesma língua, mesma religião, tá? E uma ideia de consenso de direito, ou seja, a população toda está aceitando aquele Estado, certo? No Brasil, desde os primeiros movimentos anticoloniais, né, já existia essa ideia de república circulando. A Inconfidência Mineira foi um deles, a Conjuração Baiana foi um deles. Aqui em Pernambuco existiram movimentos republicanos muito fortes, né, como a Revolução Pernambucana de 1817, onde foi instalado um governo republicano provisório que durou quase 3 meses aqui em Pernambuco. Depois a gente tem a Confederação do Equador, a Revolta dos Suassunas. Então, a república não é uma ideia nova,
né? Desde o século XVIII ela circula, ela é discutida no Brasil. Mas, na época da crise da monarquia, na segunda metade do século XIX, né, existiam três grandes frentes, né, três grandes grupos republicanos no Brasil, né, três grandes matizes republicanas, que era a matriz jacobina, a matriz federalista e a matriz positivista. Né? Os jacobinos eram os republicanos mais radicais, né, muito inspirados no movimento jacobino da Revolução Francesa, né? E nesses jacobinos brasileiros havia representantes das classes mais baixas e eles eram a favor de uma proclamação de república abrupta, né? Que talvez até violenta. Existia a tendência federalista, né? Essa tendência congregava mais um número maior de intelectuais do Brasil, principalmente os estudantes e bacharéis em direito, né? E a ideia federalista é muito inspirada no modelo de república dos Estados Unidos, né? O federalismo, ou seja, a república federal, né, o que nós somos hoje, ele ele parte de dois princípios básicos, não são apenas esses, mas dois princípios básicos. Numa república federalista, né, cada unidade da federação, o que a gente no Brasil chama de Estado, e chama errado, inclusive, porque o nome certo é unidade da federação, cada unidade federativa ela tem autonomia, né? Uma autonomia de ter leis próprias, de ter impostos, cobrança de impostos próprias, desde que essas leis próprias não vão de encontro com a legislação do país, né? Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, hoje cada estado do Brasil tem uma constituição própria, mas essa constituição própria de cada estado não pode divergir da Constituição Federal. Né? Outra coisa que o federalismo prega, além dessa autonomia das unidades federativas, coisa que no Império não existia, na monarquia não existia, porque o poder estava muito centrado na figura do imperador e do Conselho de Estado, é que no federalismo as instâncias de poder elas são equivalentes nos três poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Como assim? No executivo, tá? Numa república federalista, existia um presidente, que é a autoridade máxima do executivo em nível federal. Afunilando, existia o governador, que é a autoridade máxima do âmbito estadual, e afunilando mais ainda, o prefeito, que é a autoridade máxima do executivo municipal. Então, são esferas equivalentes, prefeito, governador e presidente da República. Mesma coisa o legislativo, né? No âmbito federal. Hoje a gente tem, por exemplo, o Senado e a Câmara de Deputados Federais. Em âmbito estadual, a gente tem a Câmara dos Deputados Estaduais e em âmbito municipal, a Câmara dos Vereadores. Então, são poderes equivalentes, né, nas três instâncias de poder no Brasil, que são o município, o Estado e a União. Certo? Então, isso é o que pregavam os federalistas. Né? Existia também a matriz positiva, que era uma matriz mais ligada aos militares, né? Uma matriz mais autoritária, onde eles afirmam que o povo deve ser um povo obediente, um povo com mais deveres do que direito. Né? Essa matriz foi a vencedora, foram os republicanos de orientação positivista que deram golpe na República, mas o federalismo também foi aceito. Né? Nós somos uma república federativa. Né? O Brasil, desde que se instalou como república, optou pelo modelo federalista. Bom, Zé Menino de Carvalho, ele é um historiador que vem se dedicando muito a estudar o Brasil a partir de dois eixos de análise, né? A formação da classe política, né? O que é que explica o porquê da classe política do Brasil ser tão conservadora, ser tão patriarcal, né? Ser tão patrimonialista, né? Isso é uma coisa que o Zé Menino de Carvalho vem estudando. E a outra, né? Questões ligadas à cidadania e à participação popular na política. Eu vi agora que o chat está rolando, tá? Eu não estou lendo o chat. Por favor, quem quiser se manifestar no microfone. Bom, Zé Menino de Carvalho tem vários estudos, né, sobre essa questão da cidadania e da participação política do povo brasileiro, principalmente no começo da República. Né? Ele se ateve muito na sua tese de doutorado, em vários livros que ele publicou nesse momento
da proclamação da República, da implantação da República no Brasil. Por quê? Né? Porque o momento deveria ter sido um momento chave para a criação, né, para as elites políticas forjarem no Brasil uma classe política, uma classe popular, cidadã e politizada. Né? Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. E uma das coisas que mais evidenciou isso, né, era o conceito de cidadania no Brasil, no começo da República, e o acesso à cidadania. Né? O conceito de cidadania é muito ligado ao voto. Quem pode votar? Cidadão é aquele que pode votar. E no começo do período republicano, né, uma fatia muito pequena da população brasileira, menos de 5% da população brasileira, era aquela população que efetivamente ia votar. O voto não era obrigatório, né? Excluía-se muita gente da possibilidade de votos, né? Como, por exemplo, analfabetos, mulheres, estrangeiros, etc. Então, sobrava uma população pequena. Então, de cerca de 30 milhões de habitantes, povo apto a votar era cerca de 2,4 milhões de habitantes, né? Numa eleição para presidente, por exemplo. Mas o povo que ia votar, né, que efetivamente ia votar, era muito menor que isso. Né? Era um número muito menor. Até porque, além do voto não ser obrigatório, né, as eleições eram uma ocasião, desde a monarquia, muito tumultuada, muito violenta. Né? As pessoas eram ameaçadas, as pessoas eram assediadas para votarem em tal ou qual candidato. E quanto mais você ia para o interior, mais isso se tornava uma característica forte. Né? Nos interiores é que a gente vê de maneira muito presente nesse período a manipulação, né? O assédio em torno das eleições. Essa charge que tem aí, ela é bem característica disso. Você está vendo que tem um coronel aí com um terno verde, apontando para um cartaz da pessoa que ele quer que seja votada, e a pessoa era ele próprio. Né? Isso é um fenômeno chamado voto de cabresto. Né? É a manipulação do voto, né, para eleger pessoas que as lideranças políticas das cidades ou dos estados queriam. Então, isso foi muito comum na República. A gente vai ter uma aula mais para frente, né, próxima aula, na verdade, onde a gente vai ver essas questões um pouco melhor. Né? Mas o que é importante a gente ressaltar hoje é que a participação política das pessoas, da população brasileira, no momento de consolidação da República, foi muito pequena, porque a própria legislação, né, e a prática política, ela excluía da possibilidade de voto, né, muita gente. Então, muita gente não era cidadã. Né? Uma coisa interessante, importante para se falar desse período, né, que a gente está falando aqui de um período imediatamente posterior à libertação dos escravos, à abolição da escravidão. Então, o que fazer com mais de 6 milhões de pessoas negras que até maio de 1888 eram escravas? Né? Tinha duas opções. Ou tornava essas pessoas, davam cidadania para essas pessoas, incluíam elas no processo de construção da cidadania, de participação política, dando a elas, inclusive, direito à volta, etc. e tal, ou marginalizaria esse povo, né? Tornando, inclusive, essas pessoas caso de polícia. Né? Foi isso que se fez. A população afrodescendente, a população ex-escrava no Brasil, ela foi sumariamente excluída do processo de construção da cidadania, do processo de inclusão social, né, do processo de organização dos espaços urbanos, como a gente vai ver daqui a pouco. Foi uma população totalmente marginalizada. Né? E é esse povo que Zé Murilo Carvalho chama do povo excluído, ou do povo da rua, né, como alguém perguntou aí no chat, porque esse povo excluído, que não podia participar das eleições, né, não podia votar, nem muito menos ser votado, a forma de participação política que eles tinham eram as ruas, né, eram os protestos, eram os motins. Então, por isso que a Primeira República no Brasil é um período onde a gente vê tantas
manifestações políticas, tantas revoltas, tantos motins, né, nos grandes centros urbanos ou nos centros rurais mesmo do Brasil, por conta dessas questões. O povo, excluído da participação política formal, só restava a eles, para o povo, para esse povo, só restava, então, a rua, né, o protesto ou, às vezes, até o confronto armado. Né? Eu vou dar aqui alguns exemplos, para vocês terem ideia do que é que eu estou falando. Né? Para mim, não tem melhor exemplo disso do que o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Coisas análogas ao que eu vou falar agora aconteceram em outras capitais, como Rio, São Paulo, Recife, Salvador, mas o Rio de Janeiro é muito clássico. Né? Primeiro, logo no começo do século XIX, ainda no começo do século XX, finalzinho do XIX ainda, o Rio de Janeiro passou por uma grande reforma urbana. Né? O Rio de Janeiro era uma cidade ainda de áreas meio coloniais, tal, e resolveu se modernizar o Rio de Janeiro, dar ao Rio de Janeiro um aspecto de cidade mais moderna, muito inspirado nos modelos urbanos de algumas cidades europeias, como Londres, Paris ou até Amsterdã. Tá? Então, o Rio de Janeiro foi todo reformado, né? Abertura de ruas, demolição de casarios antigos, né? Mas uma coisa que foi muito grave no Rio de Janeiro foi que a população pobre estava muito concentrada no centro do Rio de Janeiro. Não sei se alguém aqui conhece o Rio de Janeiro, né? O centro do Rio é enorme, é gigantesco, assim, é quase um terço do tamanho da área urbana de Caruaru. E aquela região hoje está muito urbanizada, muito bonitinha, está arrumada. Mas nessa época, né, o centro do Rio era a habitação das pessoas mais pobres, né? Tem muitos cortiços, muitas vilas. Então, com as reformas urbanas, principalmente na época do prefeito Pereira Passos, foi decretado um verdadeiro bota abaixo, né? Derruba essas casas dos pobres, porque queriam transformar o centro do Rio na área mais urbanizada, mais bonita, mais limpinha, né, do Rio de Janeiro. E o que fazer com essa população que aí habitava? Dane-se, né? Foi realmente um dane-se para eles. Né? A ideia era que o centro do Rio de Janeiro não fosse habitado por essas pessoas pobres e pretas, tá? Esse momento é um momento de intensificação do movimento de favelização do Rio de Janeiro. Né? Essas pessoas são expulsas do centro do Rio e passam a subir os morros. Né? É um processo que não se começa agora, mas se intensifica muito nesse período. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade com muitos morros, né? Uma geografia muito acidentada, e para onde você olha o Rio de Janeiro, você pode estar no bairro mais rico do Rio de Janeiro, tirando a Barra da Tijuca, mas onde você olha, você vai ver uma favela, você vai ver um morro. Né? Então, esse nascimento dessas favelas, esse processo de favelização nos morros, no Rio de Janeiro, se intensifica muito nessa época do governo de Pereira Passos. Né? Para completar, houve, nesse momento, uma campanha sanitarista, né, encabeçada por Oswaldo Cruz, para estimular as pessoas a se vacinarem contra varíola. Varíola é uma doença terrível, né? Pode chegar a matar, maltrata muito, porque deforma o corpo, a pessoa fica cheia de bolhas, cheia de ferida, é uma doença muito feia, né? Maltrata muito e é uma doença altamente contagiosa. Então, as autoridades sanitárias do Rio de Janeiro, encabeçadas por Oswaldo Cruz, começam uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola. Isso gerou um desconforto na população, porque não se sabia direito o que era vacina, né? As pessoas, obviamente, não tinham conhecimento de como funcionava a vacina, para que servia a vacina, etc. e tal. E era uma vacina, obviamente, que a tecnologia não era a mesma que tem hoje, era uma vacina tanto quanto agressiva. O braço de quem tomava a vacina, às vezes, ficava muito ferido, né? Ficava muito a área necrosada, enfim. Mas essa vacina tinha uma boa eficácia. Mas o problema era, queriam obrigar as pessoas a se vacinar, essa vacina era incômoda, fisicamente incômoda, né, e tinha algumas questões morais envolvidas, né? Ter que mostrar o braço para um estranho, principalmente no caso das mulheres, ou, né, algumas autoridades que invadiam mesmo a casa das pessoas, né, nessas populações mais pobres, para obrigar
as pessoas a se vacinarem. Então, isso foi a gota d'água. Foi por conta disso que estourou a chamada revolta da vacina. Não é que a revolta da vacina ela foi apenas por conta da vacinação obrigatória, da inoculação obrigatória. Não foi só isso. Na verdade, a vacinação obrigatória ela foi o estopim, né? Ela foi a gota d'água para um processo de exclusão social, de exclusão urbana muito grande que a população pobre do Rio de Janeiro estava passando. Né? Então, elas tiveram suas casas derrubadas, foram obrigadas a ir para os morros, não foi dada a ela a possibilidade de cidadania, são excluídas dos processos eleitorais. Além de tudo isso, ainda vem o mercado de trabalho para eles muito ruim, né? Muitos deles continuavam em uma situação análoga à escravidão, e além de tudo isso, vem o prefeito e um médico obrigar a gente a se vacinar. Então, isso foi a gota d'água. Então, por isso que eclodiu a revolta da vacina. Né? Foi uma encheção de saco assim, geral da população do Rio de Janeiro contra todo esse processo que vinha se arrastando ao longo, principalmente das 2 primeiras décadas do regime republicano. Então, várias cidades passaram por esse processo de reforma urbana. Né? Foi o Rio só não. Reformas urbanas extremamente excludentes, né? Como Rio, São Paulo, Recife, Salvador, professor, com licença. Enfim. E também essas manifestações não foram só no meio urbano, tá? No meio rural também houve outras manifestações que tinham como alvo contestar alguma questão relacionada à República, né? Como por exemplo, a famosa revolta de Canudos, né? A revolta do Contestado, que aconteceu na região entre Santa Catarina e Paraná, e o próprio fenômeno do cangaço, né? Que também a gente vai ver mais para frente, né? Então, esse povo, né, o povo excluído da cidadania, né, o povo das ruas, né, era uma parcela muito grande da população, né, porque eles eram a imensa maioria da população que não tinha direito ao acesso à voto, etc. e tal. Então, esse povo, né, eles precisavam urgentemente serem mantidos sob tutela, sob controle. É por isso que, nessa época, se fortalece muito o papel das polícias, das milícias, né, principalmente nos interiores, e até mesmo do exército. Então, há uma ação do Estado para manter esse povo, o chamado povo excluído, sob tutela direta da polícia. Né? O próprio Código Penal da República, o primeiro Código Penal da República, de 1890, ele criminaliza muita coisa que era ligada à população negra, à população pobre, como, por exemplo, a capoeira. Né? As religiões afro são tuteladas pela polícia. Né? Até hábitos banais, como tocar violão, até uma determinada data, era coisa perseguida pela polícia, porque a ideia não era dar cidadania, não era fazer desse povo um povo cidadão, era para fazer desse povo um povo controlado, tutelado e policiado, certo? Bom, então, dito isso, né, tendo essa reflexão de como se processou, se consolidou, né, a República no Brasil, a pergunta que Jamil de Carvalho faz, né, que eu faço também, é qual é o pecado original da República? E o pecado original da República é uma ausência total de povo, né? Zé Murilo de Carvalho mesmo, ele tem um texto, um livro, aliás, que é um dos principais livros dele, que chama-se Os Bestializados, né? Ele afirma, a tese dele, a hipótese dele é que o povo assiste à proclamação da República de forma bestializada, ou seja, sem saber o que é aquilo, observando de longe, né? Sem ser chamado para debater. A República, o discurso republicano, né, desde o século XIX até depois da proclamação, é um discurso muito de inclusão. A República vai promover o progresso do país, a República vai tornar o Brasil um país industrializado, a República vai transformar o país num povo professor, com licença. civilizado. Oi. O senhor crê que a gente poderia estar numa situação muito melhor hoje se a monarquia nunca havia sido abolida? Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta na minha vida. Eu nunca parei para pensar nisso também. Mas, assim,
Eu não acho que a monarquia seja do jeito que funcionava no Brasil, não era um bom regime, né? Era um regime aristocrático, um regime extremamente elitista, era um regime não democrático, né? Já que não se tinha possibilidade de eleger todos os representantes, e a eleição era totalmente fraudulenta. O problema não é pensar que o Brasil seria diferente se a monarquia tivesse sido mantida. Eu não sou uma pessoa monarquista, né? A questão é como a República foi pensada no Brasil. A República é um regime de governo, regime de Estado democrático, participativo. Né? Eu sou uma pessoa extremamente republicana. O problema da República no Brasil é o Brasil, não é a República. Né? A gente tem exemplos de repúblicas aqui perto, aqui do lado, né? Repúblicas da América do Sul, que são muito mais republicanas do que a República no Brasil, né? Onde pelo menos a elite política não é tão patrimonialista como no Brasil e onde o povo efetivamente participa, né? Tanto o povo que vota como o chamado povo da rua, né? Acho que para mim um grande exemplo é o Chile. O Chile é uma república muito interessante, né? Porque apesar de ter tido um passado de ditadura muito forte, uma ditadura tão forte, até pior do que foi aqui no Brasil, mas o povo nunca se despolitizou, né? E, assim, ano passado, retrasado, né, eu fui lá com meus pais, né, num momento muito delicado, por conta de questão de reforma de previdência e tal, e o povo estava na rua, né, o povo estava lá brigando por seus direitos, né, enfim. No Brasil isso não acontece. Por quê? Porque desde o começo da República, o povo foi afastado da República, afastado da política. O povo foi adestrado para achar que política não é para eles, que política é coisa ruim, que política é só coisa de governante, que política é só coisa de político, né? E não é assim. A política ela afeta a vida de todo mundo. Né? Uma decisão política, um direcionamento político de um Estado, de um país, afeta a vida de todo mundo, né? A gente está vendo o que está acontecendo com o país. Um país que tem gente passando fome, comendo osso, isso não é por acaso. Isso é um projeto político, né? Porque decisões políticas podem acabar com isso. Tá? Então, eu não vejo que o problema do Brasil é ter acabado com a monarquia. Né? O Brasil tinha outros problemas com a monarquia, e se ela tivesse se mantido ao longo do século XX, esses problemas talvez teriam se agravado, principalmente com relação à população escrava, porque a escravidão não ia se manter. Né? Então, eu penso que o problema não era a manutenção da monarquia ou não, mas era que a República devia ter sido instalada no Brasil com participação popular. As pessoas do Brasil deveriam discutir a República, né? E não do jeito que foi, porque a República, como eu falei no começo da aula, ela só foi instalada de forma golpista, né? Para afastar o monarca do poder e evitar a radicalização, um processo mais radical, como queriam, por exemplo, os republicanos jacobinos. Então, foi um remedinho para as coisas permanecerem como estavam. Né? Sai a família imperial de cena, mas a classe política e a classe econômica não mudou. Eram os mesmos grupos, eram as mesmas pessoas, inclusive. Né? Inclusive, assim, o próprio Deodoro da Fonseca, né, que proclamou a República, que foi, efetivamente, né, que foi o primeiro presidente do Brasil, mesmo que um presidente militar, ele não era republicano, ele era monarquista. Então, para você ver como a instalação da República foi um acordo de cavalheiros, né, para tirar a família imperial de cena e não fazer nenhum abalo na estrutura de poder político e poder econômico dominante. Deixa eu dar uma olhada no chat agora. Professor, quando entra essa ideia de divisão do poder do modelo Montesquieu, aqui no Brasil, já foi discutida logo na monarquia. Né? A monarquia do Brasil, a Constituição do Império, ela foi uma Constituição feita a partir dessa ideia da divisão dos três poderes, né? Sendo que aqui no Brasil existia um quarto poder, né? Além do legislativo, do judiciário e do executivo, existia o moderador.
né? Pô, professor. O executivo era ocupado pelo imperador e seus ministros, mas o moderador era ocupado exercido pelo imperador e seu conselho de Estado, né? E o poder moderador no Brasil, ele tinha a prerrogativa de interferir nos outros três poderes, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário. Tá? Mas aqui no Brasil, essa divisão de três poderes, ela chega com a discussão da Constituição de 1923 e 24. Ô, professor, Oi. o senhor não crê que, mesmo que na teoria a República possa ser um pouquinho melhor, no Brasil, o que funcionava para nós era a monarquia? A gente estava muito, muito melhor com a monarquia. E, inclusive, os planos de Pedro II, né? Pedro II sendo abolicionista, ele podendo passar o legado dele para a filha dele e manter o Brasil com uma política abolicionista, manter o Brasil com uma política liberal. O senhor não acha que a gente poderia estar melhor mantendo-nos no campo da prática? Eu não sei, porque, assim, a sorte da monarquia no Brasil foi Dom Pedro II. Né? Porque Dom Pedro II ele foi um grande estadista, ele era um homem extremamente culto, considerado um homem moderno ao seu tempo, né? Muito preocupado com a modernização da sociedade, com inovação tecnológica. O Brasil, na época do Dom Pedro II, assinou um acordo internacional, né, para registro de patente, né? Uma coisa que na época era, que é isso? O Brasil já era adésio. Então, a sorte, a monarquia funcionou relativamente em paz, né, durante a segunda metade do século XIX no Brasil, porque o monarca era Dom Pedro II. Né? Então, não dá para imaginar como seria o Brasil governado pelos herdeiros de Dom Pedro II, né? Até pela própria Princesa Isabel. A gente não sabe. Mas, assim, eu volto a falar. Né? A monarquia, do jeito que funcionava no Brasil, ela não cabe nos dias de hoje. Né? No mundo não cabe. Né? Os países que têm monarquias próximas ao que a gente tinha no século XIX são os países árabes, por exemplo, né? Que são governos extremamente autoritários. Mas você vê que países ainda monarquistas, como a Inglaterra, né, o rei não governa. Né? Como diz a questão, o rei reina, mas não governa. Né? A rainha Elizabeth ela não é chefe de... Ela é chefe de Estado, mas não é chefe de governo. Né? Quem é chefe de governo na Inglaterra é a figura do primeiro-ministro. Né? Mas, enfim, independente dos poderes, do regime, se é monárquico ou se é republicano, estou falando agora no caso do Brasil, a grande questão não é se é rei ou se é presidente. Mas a grande questão é o que essas pessoas vão fazer no poder. Quem é a classe política que está por trás da monarquia ou por trás da república, né? Porque, assim, a gente é uma república presidencialista, nós somos uma república que tem que sempre teve constituições muito modernas, né? Tanto do ponto de vista da doutrina, como do ponto de vista da legislação crua, enfim. Mas a classe política do Brasil é uma classe muito atrasada, é uma classe muito conservadora, patrimonialista, extremamente corrupta. O que está acontecendo no Brasil hoje mostra bem isso. Né? O presidente da República comete crimes diariamente e não é tirado do poder por causa porque a elite política e o danado do mercado, que se fala tanto, tem medo de uma radicalização, né, do poder. Os próprios arranjos que se faz, né, a políticos no Brasil mostram isso, que é uma classe extremamente patrimonialista, uma classe extremamente conservadora e antipovo. Né? O Centrão está aí para dizer, para mostrar isso. Então, mais do que o regime, né, a classe política é quem dita o futuro e o presente de uma nação. Né? E eu repito, o Brasil podia ser monarquista, podia, né? Mas não aos modos do século XIX. Não cabe no mundo, hoje, uma monarquia aos modos do século XIX. Porque senão se o Brasil tivesse aquela tipo de monarquia hoje, o Brasil hoje seria um governo extremamente autoritário. E não pense que a gente seria um governo autoritário tipo os Emirados Árabes. Ali é outro modelo de gestão, de enriquecimento. A gente seria um país tão atrasado quanto o Haiti, governado por um monarca, certo?
Enfim, eu realmente não acredito na monarquia como regime de organização de Estado, não, porque a monarquia ela traz alguns conceitos muito que não cabem no mundo contemporâneo, né? O próprio conceito de súdito e não de cidadão, né? Conceito de uma elite que está muito ligada ao poder real, né? De uma figura que está no poder por questões hereditárias, não por eleição e participação popular, né? Mesmo que a gente seguisse o modelo da Inglaterra, enfim, né? Eu enquanto cidadão, eu não creio muito na monarquia, não. Enfim, agora sim, em história a gente nunca pode prever, a gente tem opiniões, a gente não tem certezas, né? Isso é uma opinião minha, não é nem como historiador, é como cidadão, né? Mas podia ter, a gente está muito melhor, podia estar muito pior, em história é impossível se prever isso, até porque comportamento humano e sociedade não é só coisas previsíveis. As ciências humanas não são ciências exatas, né? Mas, enfim, essa é minha opinião. Aí, só para emendar, né, essa aula de hoje foi mais para a gente pensar essas questões, né, do ponto de vista mais teórico, mesmo, mais filosófico, né, para a gente tentar analisar o Brasil de hoje, né, olhando para o passado, porque essa falta de politização do povo brasileiro que a gente vê muito hoje, né, um país que elege Tiririca, que elege Romário, né, enfim, não é de hoje, né? E não é apenas culpa do povo brasileiro. Né? O povo brasileiro, ao longo da história do regime republicano e da própria monarquia também, foi um povo adestrado a não ser politizado, a não gostar de política, a achar que eles não devem se meter em política porque política é coisa de político. Não é. Né? Então, essa reflexão que eu trouxe hoje foi para a gente perceber a longa duração dessa estrutura mental do Brasil, né, que é o povo politicamente apático. Tá? Então, o povo é politicamente apático porque, ao longo do tempo, incutiu-se no imaginário coletivo, né, no inconsciente coletivo, de que política é coisa de político, que política não afeta nossas vidas. Né? Como se as coisas que acontecessem, de bom ou de ruim, fossem desígnio do acaso ou de Deus, enfim, não são. Né? Tudo é decisão política. Né? Tudo. O que acontece no IFPE ou o que acontece no Brasil é decisão política, porque existem pessoas que estão decidindo pela maioria. Né? E isso é política. Quando existem pessoas, né, que decidem o destino de uma coletividade, isso é decisão política, seja uma coletividade de uma escola, de um bairro ou de um país. Sendo que o povo brasileiro não tem essa consciência, né? Acha que política é uma coisa muito distante deles, e a gente está aí, né, vendo o que está acontecendo no Brasil. E quando eu falo isso, não estou falando só do atual governo, não, mas eu falo da deteriorização, né, da própria ideia de república, de democracia, de participação cidadã, né, que está acontecendo no Brasil. Cada vez menos pessoas se interessam sobre isso, se preocupam sobre isso. Não tanto o povo, que por achar que isso não é assunto deles, não se interessa quanto isso, e, por conta disso, a classe política está aproveitando, como disse o bandido do Salles, para passar a boiada, porque o que eles querem é isso, é continuar passando a boiada e o povo continuar sendo os bois que estão passando. Enfim, mais alguma questão? Gente, hoje eu tenho que acabar um pouquinho mais cedo, tenho que sair daqui a pouco, porque eu tenho um compromissozinho agora de 2h15 com a reitoria, mas eu também não queria deixar de vir da aula síncrona para vocês, que também já fazia quase um mês que a gente não se via, certo? Aí, nas próximas aulas, a gente vai se deter melhor a algumas questões pertinentes à República no Brasil. Né? Hoje, como eu falei, foi uma análise mais macro, né? Mas tem questões na República, chamada República Velha, que a gente tem que ver, né? Para entender a estrutura dessa República, né? A chamada política dos governadores, né? As eleições, os movimentos de contestação urbanos e rurais, né? É impossível, por exemplo, falar do Nordeste e não pensar no cangaço da década de 10, década de 20, enfim.
né, a gente vai discutir essas questões até chegar na danada da Revolução de 30, que foi outro golpe de Estado bem articulado, né, só para fazer um rearranjo no poder, mas não deixar o movimento se radicalizar. Né? Sim, aí antes de acabar, só quero perguntar uma coisa a vocês. As coisas que a gente combinou no primeiro dia de aula, eu anotei num caderninho que eu perdi, né? Não tem a menor ideia de onde o caderninho está. Aí eu queria lembrar uma coisa. Qual foi o método de avaliação que a gente decidiu aqui para essa turma? Foi produção de texto, foi no final da unidade? Vocês podem me lembrar disso, por favor? Produção de texto de carta. Ah, pronto, beleza, então. No final da unidade, né? Então, eu vou ver aqui a questão do calendário, né? Mas eu acho que isso vai ficar lá para o final de novembro, viu? Bom, minha gente, então é isso. Bom vê-los de novo, né? Desculpem aí a ausência ao longo desse mês de outubro. Foi um mês muito assoberbado, né? Inclusive porque teve a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu estava muito envolvido. Acho que acabou que Campos Caruaru não participou desse movimento, mas teve muita coisa acontecendo nos 16 campos do IFPE nessas últimas 2 semanas, e eu estava doidinho entre campos e outros, né? Uns presencial, outros remoto, mas enfim, eu saí circulando em todos os campos nessas últimas 2 semanas. Beleza? Então, obrigado aí pela participação, pelos elogios aí no sábado, ou no chat. Sim, as próximas aulas serão síncronas, até que aconteça alguma coisa, mas as próximas serão todas síncronas, beleza? Sempre que for assíncrona, eu vou avisar com antecedência para vocês, né? Se eu puder me programar assim, beleza? Então é isso, meu povo. Beijo para vocês, descansem e bom fim de semana. No fim do dia, eu coloco essa aula no YouTube, boto o link lá no Classroom. Beleza? Valeu!